Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de julho, nós queremos dar graças a Deus pelos muitos encontros, formações, congressos, reuniões que têm acontecido na nossa diocese. Uma igreja vibrante, uma igreja que tem procurado cumprir o seu papel de evangelizar essa região sul aqui do Espírito Santo. Todos nós, pelo nosso batismo, somos missionários, somos responsáveis pela evangelização. Todos nós, pelo nosso batismo, somos discípulos missionários de Jesus e devemos assumir essa tarefa, essa missão que Jesus nos deu de evangelizar, de ir ao encontro das necessidades desse mundo, do ser humano, de atender de maneira muito especial aqueles que estão afastados, os que estão necessitados, os mais vulneráveis, os mais pobres. Essa é a missão de Jesus, essa é a nossa missão. Então eu dizia que muitos encontros, muitos cursos, muitas formações, muitas celebrações têm acontecido por todo lado. Eu visito toda a diocese, os 27 municípios, 43 paróquias, quase 1.050 comunidades. Tenho procurado ser uma presença para apoiar, para incentivar, para levar uma palavra de ânimo e espalhar a boa notícia do Evangelho. Eu, em primeiro lugar, como catequista da diocese, mas incentivando todos os catequistas. Na semana passada, nesse final de semana, aconteceu em nossa casa de retiros, em Jerônimo Monteiro, um encontro dos catequistas do nosso Regional Leste 3. Estavam catequistas da Diocese de São Mateus, da Diocese de Colatina, da Arquidiocese de Vitória e nossos aqui. Só os nossos eram mais de 30. Passaram de 100 os catequistas que participaram desse encontro de formação. Foi muito bonito. Eu estive lá presente no sábado e percebia-se no olhar dos catequistas a alegria por cumprir essa missão, por poder servir a Deus e a igreja na catequese, como catequistas. No sábado, eu estive, entre tantos encontros que aconteceram, sábado eu estive no BNH aqui em Cachoeiro, na paróquia Nossa Senhora da Penha, onde aconteceu o encontro diocesano do Terço dos Homens. Eram ali cerca de 600 homens. Algumas mulheres também, algumas esposas estavam, mas cerca de 600 pessoas, a maior parte, 97% de homens, reunidos ao redor desse movimento que trouxe um benefício tão grande para a igreja, que trouxe muitos homens que estavam um pouco afastados, trouxe para a igreja. E eu dizia para eles, na mensagem que eu fui lá levar, dizia a importância deles estarem conosco, deles estarem na igreja, de serem igreja, a importância deles frequentarem a comunidade mais próxima da sua casa, frequentarem os círculos bíblicos, que são a igreja na base. Não é importante rezar o terço nas casas, mas também frequentar o círculo bíblico, porque aí nós nos apoiamos, nós nos alimentamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus é central na evangelização. E falava com eles também para que, como homens cristãos, possam ajudar a diminuir essa violência nas famílias, que eles, em primeiro lugar, sejam pessoas de paz, tratem bem suas esposas, suas famílias, mas também, se souberem de algum amigo, de algum vizinho, de algum colega que tem uma atitude de violência, para que eles conversem, para que eles aconselhem, porque infelizmente há muita violência ainda contra a mulher e isso acontece dentro das casas, dentro das famílias. Acontece também o feminicídio, morte de mulheres pelos namorados, pelos noivos, pelos maridos, por causa de ciúme e por tantas outras situações. Que eles ajudem a combater esse mal, essa chaga, essa praga na sociedade que é a violência, especialmente a violência contra a mulher. Hoje eu queria deixar aqui uma mensagem
do Papa Francisco, ele insiste que nós devemos nos libertar e estar atentos à ditadura do fazer. Durante a oração mariana desse domingo, 21 de julho, Francisco fez esse alerta para a nossa sociedade frequentemente prisioneira da pressa e do ativismo. Somente se o nosso coração não estiver consumido pela ansiedade de fazer, receberemos, no silêncio da adoração, a graça de Deus. Nós sabemos que muitas vezes corremos de um lado para o outro, querendo fazer coisas, e isso às vezes nos afasta de nós mesmos, nos afasta de Deus, nos impede de ter um tempo para descansar e mesmo para rezar. Diz o Papa Francisco, do Evangelho aprendemos que essas duas realidades, descanso e compaixão, estão interligadas. É o Evangelho de domingo. Só quando aprendemos a descansar podemos ter compaixão. O próprio Jesus convidou os discípulos para irem descansar. Esse foi o cerne da reflexão do Papa Francisco na locução que ele precedeu a oração do Ângelus deste domingo, dia 21 de julho, para milhares de fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. A liturgia do domingo passado, introduziu o Papa, narra que os apóstolos, ao retornar da missão, se reuniram ao redor de Jesus e lhe contaram o que haviam feito. Então ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. As pessoas, no entanto, percebem seus movimentos e quando descem da barca, Jesus encontra a multidão que o esperava e, sentindo compaixão, ele começa a ensinar. Então ele convida ao descanso, mas ele também ensina aos discípulos que nós devemos ter compaixão. Francisco sublinhou que se de um lado temos o convite ao descanso e de outro a compaixão pela multidão, e completou: parecem duas coisas inconciliáveis, mas na verdade elas se complementam. Jesus se preocupa com o cansaço dos discípulos. Talvez ele perceba um perigo que também pode afetar nossas vidas e nosso apostolado, quando, por exemplo, o entusiasmo em realizar a missão, assim como as responsabilidades e as tarefas que nos são confiadas, nos tornam vítimas do ativismo, excessivamente preocupados com as coisas a fazer e com seus resultados. Isso pode acontecer com a dona de casa, com o trabalhador, com o aposentado, com o jovem, com qualquer pessoa. Às vezes temos tantas coisas para fazer que não achamos tempo nem para descansar, nem para rezar, nem para ir à igreja, nem para partilhar da vida comunitária. Segundo o Papa, tais comportamentos impostos pela sociedade e pelo trabalho nos deixam agitados e assim perdemos de vista o essencial, arriscando esgotar nossas energias e cair no cansaço do corpo e do espírito. Este é um alerta importante para nossas vidas, para nossa sociedade frequentemente prisioneira da pressa, mas também para a igreja e para o serviço pastoral. Devemos estar atentos à ditadura do fazer. E, diz o Papa na sua mensagem, irmãos e irmãs, vamos tomar cuidado com a ditadura do fazer. Isso pode acontecer por necessidade, também nas famílias, quando, por exemplo, o pai, para ganhar o pão, é obrigado a se ausentar para trabalhar, sacrificando assim o tempo que poderia dedicar à família. Muitas vezes ele sai de manhã cedo, quando as crianças ainda estão dormindo, e volta tarde da noite, quando já estão na cama. E isso é uma injustiça social. Nas famílias, o pai e a mãe deveriam ter tempo para compartilhar com os filhos, para cultivar esse amor familiar e não cair na ditadura do fazer. Pensemos no que podemos fazer para ajudar as pessoas que são obrigadas a viver assim, convidou o Papa. Então, que esse olhar compassivo nós tenhamos em relação àqueles que precisam, mas começando pela nossa família. Um tempo para o descanso todos devemos tirar e também aprender de Jesus a ter compaixão. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.